Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com as nossas histórias da Bíblia e hoje a nossa história está escrita no livro de 2 Reis, no capítulo 2. Na última história, após Elias ter derrotado os 450 profetas de Baal, a rainha Jezabel ficou enfurecida e ela prometeu matar Elias pelo que ele tinha feito. Então, Elias ele foge e vai para bem longe da onde a rainha Jezabel estava, e ali ele fica um tempinho até Deus falar com ele novamente. Passado um tempo, o rei Acabe vai para uma guerra e ali ele é morto, ficando apenas no reinado de Israel Jezabel e os seus filhos. Só que Jezabel, por ser uma rainha muito má mesmo, que servia a deuses terríveis. A rainha Jezabel, ela não servia ao Deus Todo-Poderoso e nem gostava do nosso Deus. Não, ela não gostava. E ela matava todos que servissem ao nosso Deus. Então, houve uma profecia que ela iria morrer. Diante de tanta maldade, chegou um dia em que ela estava se arrumando no quarto do palácio e quando ela foi até a varanda, alguns empregados do palácio empurraram ela da janela e ela caiu do palácio e ali ela morreu. Vejam só, Deus não se agrada de maldade. Deus não criou o homem para ser mal, porque quando nós agimos de maldade para com o nosso próximo, nós cometemos pecado. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, então nós devemos amar o nosso próximo e não agir com maldade. Não tirar sarro do amiguinho se alguma coisa ele fez errado, ou às vezes o amiguinho caiu, e aí ao invés de você ir lá ajudá-lo a levantar, você fica, caiu, bem feito. Não, não é assim que a Bíblia nos ensina a fazer. Devemos ser diferentes. Tudo que eu faço que desagrada a Deus é pecado. Mas Deus, pelo seu infinito amor, por ele nos amar tanto, Deus preparou um plano perfeito. Porque se eu ajo de maldade, eu não posso entrar no céu. Se você age de maldade, você não pode entrar no céu. O que eu devo fazer então? Primeira coisa que vocês devem fazer, queridos, é se arrepender da maldade do seu coração. Se você fez uma maldade ontem ou fez hoje, antes desse vídeo, Deus espera de você um arrependimento. O que é se arrepender? É você reconhecer o seu erro, é você reconhecer que você não deveria ter feito aquilo, você não deveria ter falado daquele jeito. Quando há arrependimento no coração, Deus está ali, aguardando sua oração, um pedido de perdão a Deus. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único e perfeito Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Jesus foi criança como você. Ele cresceu humano como eu e você, mas com uma diferença. Jesus, ele nunca pecou. Sim, ele viveu nessa terra, ele foi tentado a fazer também coisas que não deveriam fazer, mas ele segurou firme e ele disse não ao pecado e ele disse sim a Deus. Ele queria obedecer a Deus. Então hoje eu venho trazer essa palavra para você. Não haja de maldade com seu amiguinho. Decida em dizer sim a Deus para que ele se agrade de você. E quando você se arrepender, você deve lembrar do sangue de Jesus vertido naquela cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi por amor. Ele derramou aquele sangue porque ele nos amou. Sim, Jesus nos amou primeiro. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. É assim que a Bíblia ensina, que se nós nos arrependermos, o sangue de Jesus, ele limpa o nosso coração. E quando o sangue de Jesus limpa o nosso coração, nós ficamos pertinho de Deus novamente. Mas se você já ouviu a história de Jesus, você sabe o que aconteceu. Jesus Cristo, ele não ficou morto, não. Ao terceiro dia, o que aconteceu? Quando ele foi colocado nesse grande sepulcro, o Senhor Jesus, ele não ficou morto. O Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ele está vivo. A palavra do Senhor diz que ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Então, tudo que você pedir a Deus, peça em nome de Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem a Deus, ao Pai, ele fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, queridos, nós só conseguimos chegar a Deus porque esse Jesus, nosso lindo Jesus, morreu na cruz, derramando o seu sangue por nós. Deus dá uma ordem para Elias, para que ele volte a Damasco, e lá ele ia encontrar um homem chamado Eliseu. Era para Elias consagrar Eliseu a profeta, porque Deus iria elevar Elias ao céu. Vejam bem isso, Elias não ia provar da morte física, Deus iria arrebatar Elias, iria levá-lo para o céu sem provar da morte. Deus avisou Elias, mas Deus queria deixar um sucessor de Elias, e ele escolheu Eliseu para ficar no lugar de Elias, e assim Elias obedeceu a Deus. A partir deste momento, que ele consagrou Eliseu a profeta, Eliseu não desgrudou mais de Elias. Eliseu, na minha concepção, foi o discípulo mais fiel que eu já conheci. Eliseu aprendeu tudinho. Tudo que Elias fazia, ele ficava de olho. E ele amava esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Então, por onde Elias ia, Eliseu estava junto. Mas já estava chegando o momento em que Deus tiraria Elias da terra. Mas Eliseu grudou ainda mais em Elias. E Elias falava assim, Eliseu, você precisa ficar aqui na cidade de Gilgal, porque eu vou para Betel. Fique aqui. E Eliseu falava, de maneira nenhuma, jamais eu vou deixá-lo sozinho. Eu vou junto para Betel. Não tinha como, Elias não conseguia separar Eliseu dele. E aí então eles foram para Betel. E lá havia filhos de profeta, porque existia uma escola de profetas. Era ensinado toda a Bíblia para esses meninos, para que eles fossem servindo a Deus no lugar dos pais. Quando os pais morriam, eles ficavam no lugar. Então, quando chegou em Betel, os estudantes, os filhos de profeta, já sabiam que Elias iria ser arrebatado, que Elias ia ser elevado ao céu. E então os meninos falavam assim, Eliseu, você está sabendo que Deus vai tirar Elias da terra. Mas Eliseu, ele não queria perder Elias, Eliseu queria ficar juntinho. Eliseu não queria saber desse assunto. Depois de Betel, Elias foi para Jericó e lá estava 50 filhos de profeta. Havia também uma escola ali de profetas. Então, eles também sabiam que Deus iria tirar Elias da terra. E eles foram de novo e falaram, Eliseu, você está sabendo que Deus vai tirar Elias da terra? Ele não queria saber desse assunto, ele não queria falar sobre isso. Elias tentava de todas as maneiras deixar Eliseu por ali, mas não, Eliseu não desgrudava de Elias de jeito nenhum. Como Eliseu amava Elias, quantas coisas boas ele tinha aprendido com Elias. Ele não queria se separar de Elias, mas eles precisavam ir para outro lugar onde tinham que atravessar o Jordão. E esses 50 filhos de profeta foram com os dois e depararam na frente do Jordão. Quando Elias chega em frente ao Rio Jordão, não havia passagem. E o único lugar onde eles poderiam atravessar o Jordão ficava muito, mas muito longe dali. E então parou Elias, parou Eliseu e os 50 filhos dos profetas que ali estavam. Elias, com toda a unção da parte de Deus, Elias tira a sua capa. Elias dobra a capa que estava nele e quando ele toca a capa nas águas do Rio Jordão, sabe o que aconteceu? Quando a capa, ela no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre, sim! O Rio Jordão se abre. Que milagre! Igual de Moisés, quando tocou a vara no Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abriu, sim, igual. A capa de Elias toca no rio e o rio se abre. Olha que milagre maravilhoso! E todos eles atravessaram o Rio Jordão em seco. Que coisa mais linda! Como é delicioso servir a este Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez Eliseu estava ali naquela cidade, juntinho com Elias. E quando Elias estava sentindo que estava naquele momento em que Deus o levaria,
Elias pergunta para Eliseu: Eliseu, pede-me o que quiseres e lhe será feito. Olha a fé de Elias. Elias era tão confiante que Deus estava com ele, que Elias fez isso, mas não fez em nome dele, ele fazia em nome de Deus. E Eliseu, sábio, muito sábio, Eliseu não pediu bens materiais. Eliseu usou igual a sabedoria de Salomão. Eliseu falou: quero a porção dobrada do teu espírito. Mas dura coisa me pediste, porque isso não dependia de Elias, dependia de Deus. Eliseu só ia ter a porção dobrada do Espírito se Deus quisesse. Neste momento, acredito que a voz de Deus ecoou nos ouvidos de Elias. A Bíblia não diz esse detalhe, sou eu aqui imaginando como Deus falava com Elias. E Elias virou para Eliseu e disse: se você estiver comigo no momento em que Deus me elevar ao céu, será feito o que deseja o seu coração. Ah, por que falar assim, né? Se Eliseu já não desgrudava de Elias, agora então que não ia desgrudar mesmo. Mas, de repente, enquanto eles ainda estavam falando, a Bíblia diz que uma carruagem com cavalos de fogo separa Elias de Eliseu. E Eliseu, vendo aquilo, ele grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu, ele vê o carro de fogo separando ele. A Bíblia diz que vem um redemoinho muito forte. E esse redemoinho leva Elias para o céu. Depois disso, nunca mais se viu Elias novamente. Quando Elias sobe ao céu, ele deixa cair a capa e Eliseu toma a capa para si. Então ele resolve voltar para a sua cidade, mas ele está de frente novamente com o Rio Jordão. O que é que ele tem nas mãos? A capa de Elias. E quando ele pega a capa, ele toca no Rio Jordão e ali ele grita: aonde está o Deus de Elias? E neste momento que ele toca nas águas, vocês acreditam? O Deus de Elias estava também com Eliseu. E as águas do Rio Jordão se abriram. E Eliseu pôde passar em seco. Ele pôde atravessar, e os 50 filhos dos profetas também puderam passar. E todos viram que o mesmo Espírito que repousava em Elias, agora estava repousando em Eliseu. Eliseu agora era o profeta escolhido por Deus para lhe fazer a diferença em Israel. Sempre Deus preparou um profeta para o seu povo. Ele nunca deixou de avisar o caminho que o povo tinha que seguir. A partir deste milagre de Eliseu, muitos outros Eliseu fez. E quando ele pediu a porção dobrada do Espírito de Elias, Deus realmente deu a porção dobrada. Se nós vermos os feitos, os milagres que Elias fez na Bíblia, quando nós vamos olhar os milagres que Eliseu fez, ele fez o dobro. Então, realmente, Deus cumpriu o desejo do coração de Eliseu. Quero dizer para você, você tem um desejo aí no seu coração, não tem? Todos nós temos um desejo no coração. Quero te contar um segredo. Seja obediente a Deus. Siga este Deus Todo-Poderoso. Ore ao Senhor sempre. Procure estar na presença de Deus lendo a Bíblia. Se você não sabe ler, pede para alguém ler as histórias bíblicas para você antes de dormir, ou um dia à tarde que você já fez o seu dever da escola. Pega, porque se todos os dias alguém ler uma história da Bíblia para você, você vai conhecer a Bíblia inteira. Sim, faça isso. Conheça quem é esse Deus. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu. Eliseu tinha prazer em seguir o caminho de Elias. Que possamos também ter o prazer de seguir o caminho desses homens de Deus que fizeram a diferença na terra. Deus sempre levanta alguém para fazer a diferença na terra. Que esse alguém seja você, que esse alguém seja eu. Sim, por que não?
Por que não? Eles eram homens como eu e você. Por que não podemos ser nós? Vamos fazer a diferença com todas as nossas fraquezas, com todos os nossos defeitos, sempre lembrando de se arrepender, de pedir perdão para Deus, mas sempre dizer: eis-me aqui, Deus, usa-me a mim. Se você ainda não tem Jesus no coração, você gostaria de receber o Senhor Jesus? Se você ainda não tem Jesus no seu coração, quero te convidar. Venha, receba Jesus no seu coração. Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Levante a sua mãozinha onde você está. Se você puder fechar os olhos, feche. Se não puder, não tem problema. Mas repita comigo assim: Senhor Jesus, eu recebo a Ti como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, porque eu sei que sou pecador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Amém, queridos. Receba o Senhor Jesus como seu Salvador. Sirva a esse Deus Todo-Poderoso, porque você vai ter bênçãos na sua vida. O Senhor Jesus sempre vai abrir o rio para você passar em seco. Sirva a esse Deus Todo-Poderoso. Ele não vai te abandonar. E chegamos ao final de mais uma história. Aqui terminamos a série do profeta Elias. Estamos agora começando uma série do profeta Eliseu. Não perca a próxima história, ela está muito linda. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal caso você não for inscrito ainda e deixe seu like, seu comentário. Grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.